boa noite. Sejam muito bem-vindas ao ColoCast. Eu sou Camila Toniati, sou consultora em aleitamento materno e estamos aqui com esse podcast voltado a você, mulher que está gestante ou que recém pariu o seu bebê ou que já vive a maternidade e precisa de um local que você possa se sentir acolhida, se informar sobre questões da maternidade. Estamos em mais um episódio. Esse programa ColoCast, ele conta com 4 episódios que vão acontecer voltados para a maternidade, com profissionais que são selecionados e preparados para poder transformar o seu momento. Também estamos aqui para fazer um esquenta para o Bem-Gestar. O Bem-Gestar é um evento que já está na sua 6ª edição e vai acontecer agora no dia 24 de maio, na cidade de Mogi das Cruzes. É um evento voltado às gestantes, onde parte desses profissionais que estão aqui no ColoCast também estarão lá. E também temos outras especialidades que vão cuidar de você desde o fim da gestação até o seu puerpério. Então, na descrição desse podcast temos todos os profissionais que estarão lá participando e também um link de inscrição para o nosso evento. Hoje estou com mais uma convidada querida. Ela tem 32 anos, é a esposa do Fernando. É uma capixaba que se rendeu aos encantos de São Paulo. Formou-se em medicina pelo Centro Universitário do Espírito Santo em 2017, mudando-se para São Paulo em 2018, onde se especializou em pediatria pelo Mandaki e posteriormente em medicina intensiva pediátrica pela Unifesp. Há 5 anos, ela vem se dedicando a cuidar da saúde das crianças. Hoje é sócia da Casa da Lagarta, onde atende os seus pacientes com muito zelo. Ama ler, viajar e estar com a família e amigos. Seja muito bem-vinda, doutora Melissa Bose. Muito obrigada, Camila, pelo convite. Estou muito feliz em vir aqui e poder conversar com vocês sobre um assunto que a gente gosta bastante de falar. Isso mesmo. Bem, doutora, a gente tem muita coisa para contar sobre a vivência com bebês. Sim. E tudo que a amamentação inclui nessa vivência, tá? Sim. Então, a gente tem como começar aí pelos benefícios da amamentação, tanto para a mãe quanto para esse bebê. E aí o que a gente quer aqui é mostrar o quanto vale a pena todo esse processo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses benefícios. Claro. A amamentação, como você falou, tem inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para a criança. O maior deles, obviamente, é a nutrição, né? Uhum. O leite materno, ele tem todos os nutrientes que um bebê precisa para ele poder crescer, para ele poder se desenvolver da forma adequada. Uhum. Então, entre todos esses nutrientes, proteína, carboidrato, vitaminas, minerais, também existem os ácidos graxos essenciais que eles ajudam, além de nutrir a criança, ajuda no desenvolvimento tanto do sistema nervoso quanto do sistema cognitivo. Então, o leite materno, além dele nutrir, ele ajuda no desenvolvimento da criança, né? Para que ela possa crescer saudável, né? E que lá na frente ela tenha uma vida do jeito que a gente gosta, né? Uma vida saudável. Dentre esses outros benefícios, muitas pessoas associam também o leite materno nessa parte da imunização do bebê, né? Então, ele é muito rico em anticorpos maternos e esses anticorpos, eles geram um fortalecimento do sistema imune do bebê. Crianças que amamentam, ela tem uma menor predisposição a desenvolver doenças do trato respiratório, trato gastrointestinal. E aí, quando a gente pensa a longo prazo, elas também têm uma menor incidência de doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão e até mesmo a própria diabetes. Tanto a diabetes tipo 1 quanto a diabetes tipo 2. Nós tivemos o nosso último episódio, nosso primeiro episódio, na verdade, nós falamos sobre a questão muscular da amamentação, o quanto ela é importante para o bebê, e agora a gente entende que não é só uma questão de elo entre mãe e bebê, não é só a realização de um sonho, não é só uma questão muscular, e sim também uma questão de saúde, né? E temos hoje índices grandes, né, e assustadores de crianças que não têm uma saúde, né, que desenvolvem doenças muito cedo, que desenvolvem obesidade, que desenvolvem uma baixa predisposição a se alimentar, né, justamente porque todos esses benefícios estão
atrelados à amamentação. Sim. E uma delas, inclusive, que eu gosto muito de falar e que eu gosto de remeter à maravilha que é a natureza, é que o leite materno, a cada momento de mamada, ele tem um sabor. E por isso que ele contribui para essa introdução alimentar, né? Olha como é Sim. maravilhoso. Então, o quanto, não só essa questão de imunização, quanto também as questões de desenvolvimento de paladar, dessa imunização que a doutora comentou. Então, sim, acredito ser mais do que um elo, mais do que um sonho, porque tem muitas mães que acabam se agarrando nesse sonho para conseguir o momento da amamentação, mas não tem essa questão de olhar para esse benefício que a própria família vai colher, que é o Sim. fato de um bebê saudável, um bebê que não vai desenvolver tantas alergias ou diminui essa chance. Então, tudo isso é a família quem colhe, Com né? certeza. E também quando a gente está pensando nesses benefícios que você falou, tem também a parte econômica. Se a Uhum, gente for falar o quanto que está hoje o preço de uma fórmula infantil. Então, uhum, além dos benefícios para a criança, para o desenvolvimento dessa criança, também tem um benefício econômico, né? uhum, Que a família vai estar tendo, não tendo esse gasto, vamos uhum, assim dizer. Fora os outros benefícios relacionados até mesmo à formação da cavidade oral, a uhum, formação e o desenvolvimento dessa parte, então que a sucção do leite uhum, materno uhum. acaba também gerando esse benefício, Uhum. né? A questão financeira é curioso, né? Porque tem muitas mães que acabam chegando até a consultoria, né? E trazem essa questão. Mas, nossa, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou investir? Já gastei com o parto, já fiz todo o enxoval. E eu gosto de comentar isso, porque a questão da consultoria, ela é um investimento alto, mas é de fato um investimento por conta disso. Se você for fazer a conta do quanto essa mãe vai gastar em leite de fórmula, sem dúvida é muito maior e perde todos os benefícios físicos, né, do bebê, da mãe e também essa questão financeira. E sem contar que a gente tem benefícios para a mãe também, que amamenta, né? Sim. Pode. Quando a gente fala logo no pós-parto imediato, uma mãe que amamenta diminuir o sangramento pós-parto, Uhum, né? uhum, E aí, pensando nos benefícios a longo prazo, além do óbvio do vínculo mãe e criança durante o processo da amamentação, mães que amamentam têm uma menor incidência de câncer de mama, câncer de ovário e câncer de endométrio. Então, quando você olha a longo prazo, tem benefícios tanto para a criança quanto para as mães, né? E na nossa atualidade, né, que o câncer, está embutido por conta da alimentação, por conta de N fatores que acaba acometendo, né? Então, sem dúvida, já é tudo saber que você pode amamentar e diminuir essas chances para você, mãe, né? Sim, Então, são benefícios que a gente não consegue nem quantificar, sim, né? E aí tem aquela grande dúvida, né? Então, o bebê chegou, a mãe amamentou, tentou se adaptar à amamentação na maternidade, teve alta e foi para casa. E aí chegou em casa, ela vai pensar assim: como agora eu vou olhar para o meu bebê e ter a certeza que ele está mamando? A sim, mama não é transparente, sim. ela não sabe, né, o quanto esse bebê mama, não sabe nesse momento por que que ele chora. Uhum. Muitas mães não conseguem, naquele momento de tantos hormônios oscilando, pensar que o bebê está chorando porque ele está trazendo um aviso de algo. Então, aquele choro, sim, ele foi feito para avisar do que ele precisa, mas todos se desesperam e também remetem esse choro sempre à fome, né? Então, como essa mãe pode, o que que você pode contar para essas mães? Como que ela pode identificar se o seu bebê está ou não está mamando de forma adequada? Quais são os primeiros sinais? Como você mesmo falou, não tem como a gente quantificar quanto está saindo daquele leite. Por Uhum, mais que tem mãe que fala, eu coloco o coletor do outro lado e quando está mamando, está saindo 40 ml, é isso que ele está mamando? Eu sempre digo que não. uhum, A forma mais simples para a gente conseguir quantificar quanto essa criança está mamando é contando a fralda. uhum, Então, é uma estimativa. Eu sempre oriento os meus pacientes no consultório, quando eles passam comigo, você tem que contar entre 6 a 8 trocas de fralda por dia, entre fraldas com cocô e com xixi. Porque uhum, aí você está sabendo que a criança está tomando, ingerindo, né, a quantidade de líquido suficiente para que ela consiga ter o xixi, a diurese e a evacuação. uhum, Então, essa é uma média. Claro que existem algumas crianças que vão apresentar mais, outras que vão ficar aí no 6, no 5, uhum, mas essa é uma média efetiva e consegue dar um bom norte. Eu também falo sobre um outro fator, o nosso corpo é muito inteligente.
ele mostra pra gente, ele dá sinais. Algumas crianças, elas podem apresentar, quando elas não estão mamando a quantidade adequada, cristais de urato, Uhum. que são aqueles, as pessoas até assustam achando que são sangue Uhum. no xixi, né? São uma coloração do xixi mais amarelada, alaranjada, até puxando para o tom de vermelho. Então, esse é um sinal de que a criança, né, ela precisa ingerir mais líquido. Então, que ela precisa aumentar o tempo de mamada, melhorar a efetividade dessa mamada, vamos assim dizer, para que ela, então, consiga se hidratar e se alimentar da forma adequada, né? E é curioso que tudo isso também está atrelado à quantidade, ao tempo de mamada, que é uma dúvida muito comum, né? Então as mães sempre me perguntam isso, mas o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas? Então é interessante, né, existir essa regra justamente porque tem essas questões de que o bebê está vindo para mamar, está fazendo uma academia e ele tem que ganhar na mesma proporção, porque Sim. também são os casos de bebês que acabam trabalhando mais do que recebendo, e então eles entram nesse quadro onde tem 2 ou 3 fraldas de xixi apenas, ou então aparecem os cristais, que muitas mães, inclusive, acham que é da fissura do peito. Nossa, mas essa fralda, será que é sangue porque o bebê está ingerindo esse sangue? Então, olha quantas informações, né, nessa primeira semana de amamentação que podem salvar a amamentação e também a vida do bebê. Sim. Porque nunca é amamentação a qualquer custo. A gente tem que ter Sim. um bebê que está bem alimentado, ele vindo para o peito e se alimentando é o que ele tenha energia para voltar para o peito. Então, a gente cria um bom ciclo, né? Senão a gente tem um ciclo que não é favorável à amamentação. Então, essas 3 horas também é importante reforçar, porque é por isso que existe essa recomendação logo que eles saem da maternidade, para a gente manter o bebê contendo essa quantidade de fraldas, de 6 a 8 fraldas, né? E um bebê que não tem esses cristais, né? Sim. E que ele mantenha energia acumulada para poder fazer o retorno para o peito e assim criar um ciclo bom, Sim. né? E aí, a gente esticando o assunto, essa questão dele mamar bem e de vir para avaliação com o pediatra, o que os pais mais querem na vida é ver a balança. Sim. Sim. Chegou no consultório, né? Eu brinco falando que eles até fazem o bolão, né? Para ver quanto que a criança tá pesando e tudo mais. Nos primeiros. A pediatria, ela tem algumas peculiaridades a depender da idade que a criança está apresentando, né? E vários fatores influenciam. Mas, de uma regra geral, quando a gente está falando de um recém-nascido, eles podem perder até 10% do peso de nascimento entre 7 a 10 dias de vida. Então, na maioria das vezes, quando a criança passa no pediatra a primeira vez, entre 3 a 5 dias de vida, no máximo até 7 dias de vida, eles vão estar perdendo. Isso gera um pouco de frustração para a família, principalmente quando é o primeiro filho. Porque a mãe fala, nossa, mas fica o tempo inteiro no peito e ele não está ganhando peso. Ou então, não ganhou o que eles esperariam que tivesse ganhado e tudo mais, não recuperou o peso de nascimento, por exemplo. Então, eles ficam um pouco aflitos. E aí, então, eu venho explicar que a criança, ela nasce demasiada, então ela perde líquido, ela está aprendendo a mamar. Nem sempre a mãe ainda teve aquela produção de leite, não passou pela pojadura, algumas mães até passam, né, mais tardiamente, vamos assim dizer. Então, tem vários fatores que influenciam. A mãe está aprendendo a mamar, não é fisiológico, como na maioria das vezes as pessoas acham que é só pegar e colocar a criança no peito. Claro que existem algumas que a gente fala que são premiadas, né? Que elas só colocam e parece que já foi, mas na grande maioria não é assim que acontece. Então, é um processo de adaptação, tanto para a criança quanto para a mãe, e nessa primeira semana, 10 primeiros dias de vida, a criança pode perder peso. Então, gera essa frustraçãozinha para eles. Isso, então a curva de crescimento a gente não precisa olhar, né, nesse momento, e também é uma questão que ela é mais para frente, né, e acredito que nem toda criança precisa refletir com tanta precisão essa curva, porque tem outros fatores que a doutora deve observar na criança, que está refletindo uma amamentação de sucesso, mas que às vezes demorou para engrenar, mas que vai trazer maiores resultados para o desenvolvimento desse bebê. Então, a curva, ela é um norte, mas ela não é tudo que você precisa considerar, certo? Certo. Nós, pediatras, sempre vamos colocar a criança na curva,
de peso, de estatura, de perímetro cefálico, porque é um norte, Isso. né? Mas existem N fatores que influenciam. Então, vai desde a idade gestacional. Então, se eu pego uma criança que nasceu com 36 semanas, eu não posso colocar ela na mesma curva de uma criança que nasceu com 40 semanas. Porque tivemos aí um tempo a mais de desenvolvimento intraútero, de ganho de peso e tudo mais. Também entra o fato se a criança foi pequenininha. Existem o que a gente chama de pequena para a idade gestacional, que são os PIGs, e tem as crianças que são gigantes para a idade gestacional, que são os GIGs. Então, eu não posso colocar todo mundo no mesmo gráfico. Óbvio que ele é um norte para eu estar conhecendo aquele bebê. Eu sempre explico isso para os pais. Não é porque o seu filho não está no percentil 50 que eu quero que ele chegue no percentil 50. Então, eu preciso conhecer aquele bebê. Aquela primeira consulta é só mesmo um norte. E a partir daí, a gente vai ver como essa criança vai caminhar, né? Se ela vai caminhar... Tem criança que fica no percentil 15 desde sempre, mas ela cresce, ela desenvolve, ela... Tá tudo bem. Como também tem criança que tá sempre no percentil 95. Quer dizer que essa criança tá acima do peso? Não, né? Isso é só um gráfico pra gente avaliar essa criança ao longo da vida dela, né? E, se for o caso, em algum momento precisar intervir, né? Mas nesse primeiro momento, a curva não é tão importante pra gente, nesse sentido. Até porque uma criança que está em aleitamento exclusivo e está acima do percentil, não tem como a gente fazer um regime. Não, eu até falo que é Open TT, né? Então, não tem isso de que, vamos fazer dieta do TT, que não pode. Não, a criança vai mamar em livre demanda. Vai se desenvolver dentro daquele padrão, e aquelas que não se desenvolvem, a gente cuida, né? Protegendo a amamentação, tentando uma busca aí para o complemento de leite materno, por exemplo, que é uma alternativa, né? Bom, a gente tem aquelas questões onde existem a dificuldade da amamentação na maternidade. Para esse momento, isso acaba sendo normal, porque a mãe ela está se deparando com uma situação que algumas vezes não viveu, se for mãe de primeira viagem. Se foi mãe de segunda viagem, ela vai ter alguma dificuldade também, deve ter, porque é outro ser. Então, isso é importante até para que as mães não entendam que elas têm que ser expert no segundo ou no terceiro bebê, né? Que às vezes se sentem assim, nossa, perdi o controle, porque o bebê chegou, mas eu já sou mãe, como assim essa dificuldade? Isso em todos os quesitos, não só na amamentação, né? Mas a gente tem aquela mãe que tá ali na maternidade, que pode ter alguma dificuldade, que não é apremiada, né? E aí ela... por algum motivo teve a prescrição de fórmula, né? E saiu com essa prescrição de casa e da maternidade foi para casa. A gente quer muito que essa mãe não faça o primeiro pit stop na farmácia comprando a fórmula, e a gente quer que ela busque entender o porquê isso está acontecendo, né? Então, quando teve essa prescrição de fórmula, o que a doutora recomenda, né? Porque a gente tem um intervalo entre a maternidade para a primeira consulta. Então, o que a família fazer nesse momento? Você falou um ponto, né? Quem dera se todo mundo pudesse ter, já desde a maternidade, uma instrutora de amamentação. Que ela vai ali te ajudar nesses primeiros momentos, ou até mesmo que você tenha feito uma consulta antes do neném nascer, para tirar as dúvidas, entender que é um mundo, se você nunca viveu esse mundo, é um mundo bem diferente. Existem muitas coisas que às vezes eu vejo os pais falando assim, nossa, eu não imaginava que existia esse mundo enorme, né, que é a maternidade, que é a amamentação, né, de uma forma geral. Mas vamos colocar aí famílias que tiveram dificuldade nesse primeiro momento, que o pediatra que avaliou ali, ele não conhece a fundo a família. Então, por uma precaução, acabou sendo prescrito uma fórmula para casa até essa criança conseguir passar no pediatra. Hoje em dia, a maioria das maternidades, elas são pró-amamentação, isso é o que a gente fica mais tranquila. Então, eles incentivam a mãe a colocar a criança no peito e, se for necessário, complementar com a fórmula, né? Se for para vocês complementarem com a fórmula, antes de passar com o pediatra, a gente pede, por favor, para tentar no copinho, na colherzinha, não dá a mamadeira, porque então pode acontecer a confusão de bico, a confusão de fluxo, e aí dificultar o nosso trabalho. Isso aí. Mas eu vejo essa fórmula como uma precaução, porque já peguei de tudo, então de família que foi embora sem fórmula e comprou leite integral, então é meio fora, parece que não, mas infelizmente pode acontecer, né? Então, pelo menos para a família ter um norte,
mas se possível, passe no pediatra antes, tem uma instrutora de amamentação para ajudar nesse período. Uhum, tá certo. E aí, se teve esse contato inicial, né, com a doutora, já passou na primeira consulta, quando que essa consulta deve acontecer? Isso é uma dúvida muito comum, né? Uhum. Porque tem esse limbo quando a mãe sai da maternidade até estar com o pediatra. Tem Uhum. muitas mães, é claro, que só tem acesso ao pediatra por convênio, né? Ou do posto. Uhum. Então, a gente sabe que essa consulta pode demorar um mês para acontecer e existe um limbo. Tem Sim. mães que conseguem no terceiro, no quarto dia, isso é maravilhoso, né? Uhum. Mas eu queria entender, assim, o indicado para que essa mãe saiba qual é a regra, né? Qual é a segurança para o bebê, porque a gente tem um motivo do porquê as consultas acontecerem, a primeira consulta acontecer, e aí a gente entender, né, qual é nesse momento, a avaliação que a doutora faz para poder trazer essa mãe para a fórmula ou para o aleitamento exclusivo, para a gente conseguir ter esse incentivo, né, para a mãe entender que não é nessa primeira semana que teve esse limbo, que talvez ela perdeu a amamentação, ou que ela está fazendo tudo de errado, que o bebê ela não está sendo uma boa mãe, né? Sim. Até porque mãe a gente se adapta, a gente fica melhor a cada dia, né? A gente Sim. não nasce mãe e nem vira mãe num piscar de olhos quando o bebê chega. Então, esse primeiro contato, quando deve acontecer, né? E o que deve ser considerado. Se possível, antes da criança nascer. Então, hoje em dia, os ginecologistas e obstetras, né, eles acabam indicando que passe aí, pelo menos a partir de 34 semanas, com um pediatra. Então, faça uma consulta de pré-natal com um pediatra. Nessa consulta, a gente consegue abordar alguns temas que são relevantes. Então, eu conheço essa família antes da criança, eu vejo alguma predisposição genética, ou se a criança já sabe que tem algum problema, malformação, alguma coisa assim do tipo. E aí a gente conversa sobre a amamentação, sobre esses primeiros cuidados. É nessas horas que, se a família não conhece, a gente introduz a instrutora de amamentação, né? E indica, fala, né, o quão é importante nesse momento, se eles forem pró-amamentação. E, se possível, depois que a criança nasceu, entre 3 a 5 dias, até 7 dias de vida. Por que a gente pede para ver tão cedo? Né? Então, basicamente, se a criança nasceu, 48, 72 horas ela vai receber alta, e já logo no outro dia, vamos assim dizer, ela passaria com o pediatra. Primeiramente, a gente avaliar essa perda de peso, avaliar a parte da amamentação, e aí a gente olha como um todo. Então, eu vou avaliar a icterícia, se a criança está amarelinha ou não, tirar algumas dúvidas de famílias que podem surgir, que isso é normal. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas só 3 dias, nem deu tempo de ter dúvida. Acredite. Já deu. Já, com certeza. Nas primeiras horas de vida, já surgem as primeiras dúvidas, porque é tudo novo, né? Um serzinho pequeno, que não fala, que a gente tem que interpretar o que ele possa estar sentindo para dar todo o suporte. Então, a consulta com o pediatra, se possível antes de nascer, se não foi possível nessa primeira semana de vida do bebê, para que a gente possa intervir. Intervir, se for necessário, entrar com uma fórmula infantil, ou até mesmo complementar com o próprio leite materno, ou outras medidas. A criança pode ter uma língua presa, que pode estar dificultando essa amamentação. A criança ela pode ter uma certa rigidez e a gente precisar indicar um osteopata, por exemplo. Então, existem vários pontos que são avaliados nessa primeira consulta. Não que nas outras a gente também não avalie isso, né? Mas a importância dessa primeira semana para a gente dar um norte para essa família. Lembrando que vai ser uma família que vai estar extremamente feliz, porque nasceu o filho, mas extremamente cansado, porque a vida muda 180 graus de um dia para o outro, né? Então, antes, um casal que dormia a noite toda não vai dormir mais. Privação de sono, a mãe pode estar sentida por conta de incômodo na amamentação, se ela fez uma cesárea com incômodo na cesárea, e a gente sabe que tudo isso também influencia na amamentação. Então, quando você tem um profissional ao seu lado, eu falo que eu alivio um pouco o sofrimento, consigo adiantar. Eu falo que eu sou a voz do futuro. Eu digo assim que as coisas vão melhorar e que tem luz no final do túnel. Então, a consulta com o pediatra é ampla.
É tanto para a criança quanto para a família. É. E a pré-natal também é importante, porque, igual a doutora comentou, tem algumas questões de saúde, né? Tanto dos pais quanto da família. Sim. Tem questões que você já cuida, porque se essa mãe tiver algum risco na gestação, de diabetes, de pressão, então a gente já sabe como vem esse bebê, porque o fator da amamentação, ele interfere conforme a idade do bebê, né? Sim. Como você comentou. Então, a questão de ter essa consulta pré-natal não é algo que é muito útil, porque, como você falou, você viu o futuro. Então, você já está avaliando aquele momento para que a família já esteja em alerta para qualquer questão, né? Eu comento na questão da amamentação, né? Também faço a consulta pré-natal. E por que é importante? Porque a gente quer um bebê saudável, de 40 semanas, de parto normal, que venha assim, botando a boca no mundo. Mas a gente sabe que pode não acontecer, né? É o que a gente deseja, mas a gente sabe que tem situações que podem interferir. E uma delas que eu gosto de comentar é a questão quando o bebê chegou, a mãe não conseguiu fazer a hora de ouro, né? Que é a primeira hora da amamentação, que ela é importante. E aí esse bebê talvez precisou ter cuidados na UTI, ou essa mãe precisou ter cuidados. Então, isso já interfere esses primeiros momentos, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Sim. Então, ter já esse retorno para o pediatra, porque se já fez o pré-natal, já tem aquele contato, já nesses primeiros dias já pode conversar. Então, são situações que acabam não sendo esperadas, mas que frustra a família, porque ela não contava com isso. Então, já ter a pediatra, né, ali pertinho, dizendo, não, fique tranquila, ele tá ali, mas o que aconteceu, né? Então, daqui a pouco ele vai estar monitorado, ele vai sair de lá, vai para o seu braço. O quão é difícil uma mãe que chega em casa sem o seu bebê, né? Então, a frustração, ela é grande porque quem tá na chuva é para se molhar. Então, quem tá com o barrigão ali pode correr o risco de acontecer. Então, sempre a rede de apoio de profissionais, né, multidisciplinar, é o que também traz esse acolhimento nesse início, né? E aí, falando em acolhimento, é o que mais essa família tem que fazer quando esse bebê chegar em casa. Porque na maternidade ele tá quietinho, e aí tá tudo controlado, qualquer problema tem uma campainha, então tudo tá bem. Só que quando cruza a porta de casa, o que acontece? O bebê parece que chega para a vida, né? E aí, juntamente com esses sinais de fome, com o choro, que ele tá dizendo que ele tem alguma coisa, né? Que não é só sinal de fome, também tem a esterogestação. Então, eu queria que a doutora contasse um pouquinho sobre a esterogestação, o que para algumas mães ainda é muito novo essa expressão, e também os sinais ali que o bebê tem de fome, mas que se diferem com a esterogestação, que isso é importante, porque é onde a rede de apoio consegue ajudar essa mãe. Sim. A esterogestação está relacionada à evolução da própria espécie humana, né? Então, anteriormente, quando a gente andava sobre 4 apoios, a gestação humana, ela durava 1 ano. Com a evolução da espécie, a gente passou a andar sobre 2 apoios, né? Então, o quadril da mulher, ela diminuiu. Então, a gestação que antes durava 1 ano, passou a durar 9 meses. Então, esses 3 meses que a criança passa, ela está se desenvolvendo fora do útero. Então, vem daí a esterogestação. Então, esse processo, ele está relacionado, então, é uma criança que ainda não estava pronta para nascer. Nós somos os únicos mamíferos onde a nossa prole, ela não nasce pronta para viver, né? Se a criança for deixada, ela não sobrevive, né? Então, cabe a nós dar todo esse suporte. Então, a esterogestação é isso, é um desenvolvimento fora do útero. Então, a criança, ela precisa de colo, ela precisa de carinho, às vezes de ninar. Ela tem essa necessidade de estar perto, porque quando ela estava dentro da barriga, ela estava em volta do útero, ela sentia o coração da mãe bater, ela se movimentava junto com a mãe. Então, quando ela está sozinha, às vezes ela chora, estranha, e aí você pega e fala, nossa, dorme tão bem no meu colo, né? Então, isso faz parte da esterogestação. E a única forma que essa criança tem para se expressar é chorar. Então, nem sempre o choro é fome. A gente brinca falando, era só o pé que estava coçando, ganhou um TT, né? Faz parte. Até essa família entender o que cada choro significa. Choro de uma criança recém-nascida nem sempre está relacionado com o tempo, pensando em fome. Porque aí a gente também não sabe como está sendo essa mamada. Se a mamada não foi efetiva, pode ser que daqui 40 minutos ele chore e que realmente ele está com fome porque ele não mamou
que deveria ter mamado, porque ele dormiu no início da mamada, e aí são pais de primeira viagem, não perceberam que a criança estava dormindo, achou que ela dormiu porque ela não queria mais, né? Mas quando a gente pensa em um choro, às vezes a criança ela mantém uma mão mais estatelada, aberta, elas ainda não coçam o olhinho, mas elas ficam bem irritadas. Mas algo que confunde muito os pais, que é um reflexo, é o reflexo de sucção. Então, às vezes a criança acabou de mamar, ela tá tranquila, tá no colo da mãe, arrotou, tudo mais, e ela fica procurando o peito. E a família acha que aquilo ali é porque ela tá com fome. Esse não é um reflexo é um reflexo de procura, mas se a criança está tranquila, ela não tá com fome. É só um reflexo que ela vai fazer com qualquer pessoa. Então, às vezes, o pai pega, e aí a criança faz, ele fala, ai, aqui, ó, dá pra mãe, porque acha que a Já criança tá devolve. procurando. Mas isso não é. Esses reflexos, eles vão diminuindo, então, depois dos 3 meses, isso já diminui. E aí, quando a gente vê, tá relacionado justamente a essa esterogestação, né? Porque ele ainda tá tentando se manter vivo, né? Então, tudo que passa perto dele, ele quer abocanhar, porque é um reflexo primitivo que a gente ainda mantém esse reflexo. E esse reflexo não precisa ser atendido com uma chupeta. Não precisa, não precisa. A chupeta é um tema polêmico, né? Mas na pediatria, existem sim alguns momentos que podem sim ser necessários uma chupeta, porque a sucção, além de nutrir, ela acalma. E algumas crianças, elas têm uma necessidade de sucção muito mais alta. Mas isso aí é outro assunto. É identificar a esterogestação com o colo. Isso. Então, é aquela família, né, a rede de apoio da mãe, que é exatamente onde eu queria chegar. Essa mãe ter o tempo para poder se alimentar, para poder se hidratar, para poder tomar um banho, para poder descansar. Porque, sim, ela não precisa ser Mulher Maravilha, né? E ela pode, sim, tirar um sono às 2 da tarde. Sim. Por quê? Porque esse tripé aí da hidratação, alimentação e descanso é o tripé da amamentação, é o que mantém a amamentação firme. Então, ela tendo esse tempo para poder cuidar dela, também vai refletir no bebê. Então, a mãe não precisa dar conta de tudo, não precisa trocar, não precisa dar banho nesse começo. Ela pode delegar um pouquinho, né? Então, ter esse tempo para sair do peito, para o bebê mostrar esses sinais de que ele está alimentado. A gente entra na contagem de fraldas, né? A gente entra num bebê que chora só para demonstrar alguma questão, mas já está calmo. E aí, quando o pai ou a rede de apoio tem esse tempo maior para acolher o bebê, ele consegue desafogar um pouco essa mãe, né? Porque senão a todo sinal de sucção a gente entender que é fome, pode até ser, mas desde que a gente tenha essa avaliação em conjunto, né, com a pediatra, para que a mãe entenda o que é um e o que é outro e a rede de apoio possa ajudá-la, né? E aí a questão da própria sucção também faz com que o bebê se acalme, como a doutora comentou, mas não necessariamente ele precisa ficar o tempo todo no peito, né? Dando uma voltinha, trazendo o bebê para um ambiente que é parecido com o útero, também ajuda bastante. Por isso que a gente faz o shh, por isso que a gente canta, por isso que a gente balança, né? Então, também entender o que são esses sinais, dar um tempo para o bebê mostrar esses sinais, né? Senão a gente não consegue nem perceber o que ele está pedindo. Então, isso também é uma orientação muito bacana para que a mãe consiga identificar esses momentos e saber que existe. Sim, e também, assim, pensar que é tempo para ele se identificar e também um tempo para esse bebê aprender a se acalmar sozinho também, né? Porque a gente tem, claro, a gente não vai deixar nenhuma criança chorando, não é isso, mas tem criança que faz a família já pega. Às vezes ela tá até dormindo, né? Eu sei que é instintivo, quando você viu a criança já tá no colo, mas também a gente também precisa respeitar essa criança, né? Entender como um todo. Não é fácil, é um dia de cada vez, né? Você vai aprender com seus erros, vai acertar e vai errar. E vai levando isso. Isso não é só nesses primeiros dias, é a maternidade de uma forma geral. É isso. E é interessante que o colo, ele não vicia, né? Não. Então, isso é muito bom entender, porque a gente tem a orientação das avós, né? Das mães que estão ali como rede de apoio, e que, de fato, existia a esterogestação na idade delas, só que elas não faziam ideia que isso era real. Então, naquele momento, né, que existia uma mãe que estava com o bebê e que tinha uma rede de apoio segurando o bebê por 40 dias, que era a quarentena que essa mãe tinha que fazer.
E aí a rede de apoio ia embora, o que entendia-se, né? Que o bebê estava acostumado com o colo, mas Sim, ele ainda estava em esterogestação. sim, Então, eu, né, reforço isso com as mães, porque o bebê não vai acostumar com o colo, né? Ele não troca o dia pela noite, né? Ele realmente quer dormir no colo e às vezes tem que ter uma grande logística entre a mãe e a família para conseguir a mãe dormir melhor, para ter alguém que reveze com ela, para que ela não só amamente e também faça dormir, sim, né? sim, Então, essa questão do colo vicia é algo muito polêmico também, total, mas que é justamente voltado para essa questão da esterogestação, sim. né? E, doutora, estamos caminhando para o final do nosso encontro. Eu sei que você tem o seu consultório está dentro do complexo da Casa da Lagarta, né? Sim, Então eu queria que, como eu sei que é um complexo voltado para a área materno-infantil, eu queria que você me contasse um pouquinho do que as mães podem encontrar lá, porque é exatamente lá que vocês podem encontrar a doutora Melissa. certo. Bom, a Casa da Lagarta é um centro pediátrico que eu e a minha sócia Renata Yamashida, nós fundamos em novembro do final do ano passado. Uhum, Foi um sonho que nós duas sempre tínhamos de abrir um lugar onde a gente pudesse continuar atendendo os nossos pacientes, que a gente já fazia consultório em um outro local. E aí é um centro que é voltado para essa parte materno-infantil. Então, hoje tem de atendimento médico eu e a Renata fazendo atendimento de puericultura, de pediatria geral. E lá também temos outras duas profissionais, uhum. uma nutricionista materno-infantil e uma fisioterapeuta, tanto respiratória quanto motora, e ela faz essa parte de laser terapia. O nosso objetivo é aumentar o número de profissionais que Uhum, trabalham ali, mas sempre visando a nossa mesma linha de trabalho, de pensamento. Então a uhum, gente foca muito nessa poricultura, em crescer saudável, né? uhum, Então a gente está ali para dar todo esse suporte para essa família. Fora que o ambiente é muito agradável, a gente tem um quintal, uma delícia. uhum. Eu falo que ali parece o quintal da casa da minha avó, Isso mesmo. cheio de frutas, então lá é bem gostoso, assim. Não parece uma clínica, não parece um centro Uhum, pediátrico, mas é, uhum. E né? tem um local, eu conheço, né, a Casa da Lagarta, é um local bem acolhedor, Sim, que é tudo que uma família precisa, né? sim, Então, é o atendimento humanizado que a gente tem, que a gente busca e sim, que a gente sabe que vai fazer a diferença, né? sim. E a Casa da Lagarta é uma das patrocinadoras do nosso evento Bem-Gestar. Dentre todos os outros que nós temos, são profissionais que acreditam no nosso evento, que acreditam no nosso podcast, né? Porque a ideia é essa, a gente levar informação a todas as mães, a todas as famílias. Cada profissional que está aqui ou que estará no Bem-Gestar são profissionais que estamos na mesma sintonia e, de fato, querem transformar, né, a vida da mãe, do bebê e da família no geral. Tá bom? Então, doutora, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso ColoCast. Agradeço todas as contribuições, tá? Espero que todos que estiveram aqui conosco tenham aproveitado as informações e peço também para que você que conhece uma gestante encaminhe esse podcast para que ela também esteja informada sobre o assunto da pediatria e sobre todos os outros que o ColoCast vai trazer e também que encaminhe para que ela se inscreva no Bem-Gestar, que é o evento que nós faremos agora no mês de maio, tá bom? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Camila. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com você um pouquinho do meu conhecimento. Tá ótimo. Então, até a próxima.